reconhecerem a importância das plantas, tanto no processo evolutivo do ser humano, quanto na biosfera, no nosso dia a dia. Isso também está entrelaçado às aulas que têm escassez de recursos, por exemplo, limitações de tempo, quando o professor ele tem um planejamento ali, seguindo um planejamento, e ele vê que todos os assuntos não vão caber naquele planejamento. Muitas das vezes as aulas que eles procuram retirar quase sempre é a botânica, né? E isso faz parte também isso, eu acredito que isso advenha também da formação insuficiente, tanto na parte docente quanto na parte discente, né? Muitos termos técnicos, às vezes é um tema que a pessoa não está familiarizada e aí acaba por tentar substituir esse assunto. Então, como justificativa para esse trabalho, nós vemos que a valorização dos saberes tradicionais, né, saberes dos povos tradicionais, sobre as plantas, elas podem fomentar tanto reflexões como sensibilizar para a conservação da biodiversidade e das mudanças climáticas. Mas a partir desse momento, nós nos perguntamos como a gente pode fazer isso, como a gente pode levar esse assunto para a sala de aula, uma metodologia que a gente pode se utilizar. E a metodologia que a gente adotou nessa pesquisa foi a utilização do audiovisual em sala de aula. O audiovisual hoje ele já é um componente obrigatório por lei, né? Lá em 2014, a então presidente Dilma Rousseff sancionou essa lei que inclui esse artigo 26, né, no parágrafo 8º, que diz que as produções nacionais elas são componente curricular complementar, né, e elas devem fazer parte dessa proposta pedagógica da escola por no mínimo 2 horas mensais. Então aí a gente já pode extrapolar também não só para as propostas nacionais, para os filmes nacionais, mas também para os filmes internacionais. A partir do momento que aquele filme ele propicia ao professor exemplificação de assuntos que são abstratos ou propicia professor aulas mais engajadas ou também extrapolar para outros assuntos ou outros conceitos que existem dificuldade na abordagem. Como pergunta de pesquisa, a partir do momento que a gente escolheu o audiovisual, nós nos perguntamos quais são as potencialidades e os desafios de se trabalhar com audiovisual em sala de aula, em uma perspectiva crítica, né? Muitas das vezes o professor leva o filme não mais abordando uma perspectiva crítica, mas somente para passar ali como se fosse um lazer, e isso gera a banalização do recurso, no sentido de promover discussões sobre etnobotânica e mudanças climáticas no ensino de biociências. Como objetivo de pesquisa, então, nós temos como objetivo geral em analisar as visuais nacionais e internacionais, identificando as potencialidades e o reendereçamento temático acerca da etnobotânica e das mudanças climáticas e da educação ambiental crítica. E eu já explico mais para frente do que se trata esse reendereçamento, o que essa palavra quer dizer. E como objetivos específicos, o objetivo número 1, que é o objetivo que a gente traçou até o momento, que foi mapear as produções audiovisuais nacionais e internacionais com potencial de fomentar essas discussões sobre a etnobotânica e mudanças climáticas. E o objetivo número 2, que era analisar, né, a partir do momento que você mapeou, vai escolher a produção que você vai analisar as potencialidades e as limitações desse reendereçamento crítico dessas obras para a educação básica, né, considerando sempre os pressupostos da educação ambiental crítica como base. Falando um pouco mais sobre reendereçamento e endereçamento, que são conceitos importantes que a gente precisa entender antes de dar prosseguimento a essa apresentação, o endereçamento é a identificação da destinação do porquê daquele filme ser feito, né? Do para quê, para onde aquele filme ele vai ser direcionado e da onde aquele filme ele deve ser visto, né? Muitas propostas de filme, eles são direcionados para uma certa faixa etária, eles são direcionados para um certo ambiente. Então, quando o filme, a obra fílmica, ela é proposta, ela é idealizada, ela tem um endereçamento já proposto. O reendereçamento, por sua vez, nada mais é do que transportar aquela obra audiovisual que foi produzida para fins de lazer, para fins de cinema, de cultura, para o ambiente escolar. Então, para o contexto de ensino e educação. Esse é o reendereçamento. Só um minuto para eu beber um pouquinho. Molhar a palavra. Então, há décadas, a gente já percebe que os filmes eles fazem parte da nossa cultura, né? A sociedade brasileira
ela é uma sociedade altamente audiovisual. Há pouco tempo atrás estava todo mundo discutindo sobre a morte de Odete Roitman e outros exemplos de filme. Então, são crenças, são falas, são trejeitos, são signos que unem grupo, né? Muitas vezes o professor ele leva anime para a sala de aula e são animes que são vistos pela turma inteira. Então, isso tem a capacidade de agregador cultural, né, na nossa sociedade. E também, além de servir para deixar a aula mais dinâmica, a aula mais atraente, engajadas, induz debates e reflexões, são exemplos de conteúdos abstratos, conteúdos que os professores muitas vezes têm dificuldade de se fazer entender. Então, a partir do momento que ele leva um audiovisual, aquele adolescente, aquele jovem estudante, vai visualizar a partir daquele filme como aquele conceito é aplicado, né? Muitas vezes esses conceitos das ciências ou conceitos da física, que é muito difícil de observar, né? O uso de filme como recurso pedagógico, ele já tem uma ampla adesão, então muitos professores se utilizam dessa metodologia em sala de aula. A literatura já mostra uma crescente na utilização de filmes em sala de aula, só que muitas das vezes utilizar o texto fílmico, utilizar a obra fílmica em sala de aula é uma metodologia usada com desconfiança, né? Muitos professores eles usam com certa cautela, outros professores ainda, por desconhecer, né, se utilizam de forma errada, como barganha. Olha, se tiver um bom comportamento, eu vou trazer um filme, ou como preenchimento de lacunas, né, já que não tenho o que botar naquela aula ali, eu vou preencher com filme. Hoje não tem aula, hoje foi só filme, e isso acaba banalizando esse tipo de metodologia, né? O estudante ele não entende que aquilo ali também faz parte de um material pedagógico, também faz parte de um pensamento, de um planejamento pedagógico. Acaba vendo somente como lazer e cultura. E nesse momento que a proibição do celular ela está recorrente, né, o filme nada mais é do que uma alternativa de se levar a tecnologia para a sala de aula, que é um componente curricular obrigatório, né, requerido pelos documentos normativos. Hoje em dia, muitos grupos de pesquisa já se debruçam sobre a pesquisa com o uso de filmes, como esse filme aí o grupo de pesquisa que utilizou Star Wars para falar de ficção científica, né? A própria ficção científica para falar da evolução conceitual da ciência ou da natureza da ciência. Existem grupos que desenvolvem guias didáticos, guias de planos de aula para falar sobre assuntos mais complexos, como é o assunto da genética, ou como assuntos importantes também amplamente divulgados, como o tema da água. Ou esse exemplo que eu trago aí do nosso grupo de pesquisa, que desenvolveu um trabalho em cima do filme Não Olhe para Cima, para falar sobre mudanças climáticas e do negacionismo científico tão recorrente logo depois da pandemia ou durante a pandemia, aqueles momentos sombrios que a gente viveu. A gente viu que o negacionismo científico ele cresceu, então foi uma proposta para abordar essa temática, né, a partir do uso desse filme. Mas o importante aqui não é só falar do filme, o importante também é trazer uma base teórica sólida para que a gente consiga alicerçar as nossas discussões, né? E falando sobre a etnobotânica, que é essa área que investiga as interrelações entre os grupos humanos e vegetal, aí sempre levando em consideração os fatores culturais, ambientais, os conceitos sobre as plantas, a gente acredita que a preservação desses saberes, né, acumulados ao longo da história da humanidade, a gente acredita, e a literatura já vem mostrando também, pode ser a chave para a evolução do próprio conhecimento, né? Muitas vezes o conhecimento que é aceito, amplamente aceito, hegemônico, ele desvaloriza o conhecimento tradicional. Então, a preservação desses saberes e trazer esse conhecimento tradicional para a sala de aula também é importante. E aí eu destaco nomes importantes na etnobotânica, como o professor Ulisses de Albuquerque, que trabalha falando sobre a introdução da etnobotânica e tentando desmistificar um pouco daquela visão utilitarista de que as plantas elas só servem para nos servir, né? Só são essa planta era utilizada para isso, isso e isso. Mas cadê o valor da planta, sabe? Da planta como sagrada, do vegetal ali como componente importante e fundamental para a continuidade da nossa espécie. Na temática da educação ambiental crítica também,
a gente considera a visão crítica transformadora de Loureiro, né, que acredita na prática educativa como transformadora, né, uma condição essencial para a superação da dominação, da exclusão, abordando sempre assuntos como cidadania, né, trazendo também abarcado conceitos chaves como democracia, participação, transformação social, emancipação. O próprio Paulo Freire, que traz esses conceitos de emancipação, da prática educativa também. Larargues, que fala sobre a categorização dessas tendências da educação ambiental. E Guimarães, que critica também a culpabilização somente do homem, somente do indivíduo, nesse processo que está acontecendo, que é um processo global, né? A gente sabe que tem muito mais fatores envolvidos com esse ponto que chegamos até agora, e que não só o indivíduo. Quando a gente fala também desse pensamento sobre as mudanças climáticas, né, para levar essas discussões, a gente pensa num lado também dessa relação estreita entre as culturas e as sociedades tradicionais, que evidencia sempre um cenário de lutas em temas como ambiente, território, disputas por territórios, de saberes, a autodeterminação, né, o direito à igualdade, direitos culturais, racismo, enfim, em muitas outras temáticas que precisam ser abarcadas, que precisam ser abordadas durante esse percurso, durante essa disseminação, né, desses saberes. Como percurso metodológico, então, nós temos que essa pesquisa é uma pesquisa de abordagem qualitativa, com caráter exploratório, né, interpretativa. Nessa pesquisa não se fez necessário a submissão ao comitê de ética, já que a gente não tratava com estudo com seres humanos ou com a utilização de animais, então não foi necessário. Também é uma pesquisa que pode ser identificada como uma pesquisa documental, né, que é aquela pesquisa que já parte de uma base de um acervo diferente do acervo bibliográfico, que é um acervo mais diversificado, disperso, sem tratamento analítico, que é aquele acervo documental feito com fotos, com jornais, com revistas, né, e nesse caso a obra fílmica. Essa pesquisa ela está sendo direcionada a partir de 3 etapas, né? O primeiro, o levantamento, tanto o levantamento bibliográfico quanto o levantamento dos filmes, o mapeamento dos filmes. Depois, a análise do filme escolhido e a tematização, que é a organização da análise em si. Esse levantamento ele ocorreu em plataformas de compartilhamento de vídeos, como é o caso do YouTube, e em serviços de streaming, como é o caso da Netflix, da HBO, da Prime e da Globoplay. Durante esse percurso, essa primeira etapa que a gente chama de pré-análise, né, o que Bardin chamou de pré-análise, foi feito um diagnóstico das obras, então a gente queria saber ali o quanto se tem de obras sobre essa temática, sobre esse tema. E a partir da leitura flutuante ali, também identificada com uma metodologia proposta por Bardin, a partir da leitura da sinopse, a gente via do que se tratava aquele filme. Então, a sinopse disponível principalmente no serviço de streams. Lá no YouTube a gente não tem a sinopse, então a gente teve que ver os vídeos para ver do que se tratava. Com relação ao percurso metodológico, alguns critérios de inclusão e exclusão foram adotados. Para essa pesquisa, o importante serão obras nacionais e internacionais. Quanto a isso, a gente não tem nenhuma objetificação. E do tipo filme, documentário, animação, e aí a gente exclui as séries, que são obras mais longas, né? E a gente tem um tempo mais limitado em sala de aula, que tivessem a presença da temática relacionada à etnobotânica. Esse outro critério que fala dos últimos 10 anos, a gente ainda não estabeleceu, a gente ainda vai adotar, mas em princípio a gente queria saber a quantidade de coisas que se tem para depois selecionar ali, fazer uma seleção mais aprofundada do que a gente vai analisar, e a acessibilidade do conteúdo e a pertinência educativa, né? Se aquele conteúdo ele serve para a sala de aula, serve para ser tratado com alunos. Então a gente visa a identificação do potencial renderizamento dessas obras, para elencar os apontamentos de variados temas, e a análise é feita a partir dos conhecimentos, a partir das contribuições de Vanoy e Gagliotti, né, que orientam, que eles têm um livro sobre a orientação da análise fílmica, do processo reflexivo, né, da construção narrativa daquele filme, da estética, da simbólica,
da estética do simbolismo, né, das produções audiovisuais. E nesse livro eles lançam perguntas para que o autor, para que o pesquisador ele consiga se guiar, né? Como esse filme produziu esse efeito em mim? Como ele fez me simpatizar com determinado personagem e odiar esse personagem? Como gerou determinada emoção? Além disso, também das contribuições de Duarte, que é a parte pedagógica, né, do uso do cinema em sala de aula, em transportar o audiovisual, que antes era do cinema, só do cinema, para o ambiente escolar. E daí cabe ao analista vê-lo, revê-lo e examiná-lo tecnicamente, né? Sair daquela posição de somente admirador para uma posição de analista. A outra etapa desse projeto do percurso metodológico seria a tematização de Fontoura, né, que visa ali organizar e interpretar os dados extraídos das obras fílmicas para possibilitar as conexões, né, a partir de outros referenciais teóricos, no caso. Então, a partir do momento que você vai analisar, você precisa tematizar o filme. A partir dessa tematização, então, são extraídos eixos temáticos de abordagem daquele filme e desses eixos, núcleos de sentido, que são os núcleos elaborados que a gente vai precisar tratar e ali ver qual é a temática que se encaixa melhor para as discussões. Serão gerados quadros a partir dessas análises posteriormente. Esses quadros eles vão conter tanto esses núcleos de sentido que eu falei para vocês, as cenas, as descrições das cenas, a minutagem das cenas e os pontos de diálogo, que são as temáticas ambientais, as temáticas de etnobotânica, as temáticas de mudanças climáticas que a gente vai extrair do visual escolhido. Como resultado preliminares, então, nós temos que no YouTube, usando a palavra-chave no buscador, as palavras-chave etnobotânica, filme, documentário, o YouTube é uma plataforma que tem milhões e milhões de vídeos, né? Então, o nosso critério, a nossa seleção ali, ela teve que ser bem rigorosa, teve que ser bem vendo a produção para a identificação e para a seleção. Então, como critério de exclusão, nós adotamos que os vídeos que não entrariam nessa pesquisa seriam vídeos do tipo informativo, vídeos educativos, de entretenimento, palestras, aulas, reportagens. A gente queria somente filme, animação ou documentário. Uma duração maior do que 20 minutos, né, para possibilitar uma discussão mais abrangente. Um título que fazia menção ou alguma conexão à etnobotânica. E como inclusão, são esses critérios que eu falei para vocês, em ser do tipo filme, documentário, animação com durações maiores e com um título que tivesse ligação. Dentre as inúmeras produções, 20 produções foram identificadas até o momento. Então, a partir dessas 20 identificadas, a gente já excluiu os vídeos do tipo entretenimento, reportagem, palestras, cursos livres. Tinham muitos cursos livres sobre botânica, que não era o nosso objetivo. Vídeos curtos, vídeos que não fazem menção à etnobotânica. E desses vídeos, aqui eu trago para vocês um print da minha planilha de acompanhamento, de visualizar aquele filme e ver, anotar o título, anotar o canal, salvar o link, ver a tipagem do filme e os critérios de escolha, no caso. Eu destaco essas duas obras que foram encontradas, que é Iroko, a Árvore Sagrada, que trata aí da relação de um grupo religioso com uma árvore sagrada ali para o local, que hoje em dia a árvore, por se tratar de uma figueira, ela vem trazendo um pouco de incômodo para os outros moradores, mas essa relação ali de ter que retirar aquela árvore, sendo uma árvore sagrada para aquele grupo, já é uma relação de conflito. E essa outra produção aí que chama Capinguiné, né, uma viagem histórica nos mistérios e raízes do candomblé, que trata também da ancestralidade do grupo, de grupos tradicionais, e não só tradicionais, mas também dos grupos de origem africana também, dos conhecimentos que vieram da África para a gente. E já nos resultados preliminares com relação aos serviços de streaming, já era um resultado que corroborava com o que a gente achava, né? Que era um acervo mais limitado com relação a essa temática. Então, se utilizando de palavras-chave como etnobotânica, botânica, mudanças climáticas, filmes e documentários,
fazendo ali a leitura da sinopse, naquela leitura flutuante de Bardan que eu falei para vocês, ainda é necessário uma triagem mais aprofundada, mas desses resultados, 18 potenciais obras foram encontradas, 11 na Netflix e 7 na Prime Video. A HBO e a Globoplay não apresentam obras que estejam ligadas necessariamente à etnobotânica. E aí eu trago também novamente um print dessa tabela que eu desenvolvi com relação ao que se foi achado, né? A palavra-chave ali em cima, e o que se foi achado. Então, vocês podem perceber que a etnobotânica não existe filmes ou documentários ou algo que tenha sido desenvolvido nos últimos tempos sobre a etnobotânica. Sobre botânica já é mais amplo, né? A gente consegue encontrar um pouco mais de filmes, só que não necessariamente ligados à etnobotânica, né? Seria uma botânica mais utilitarista, né? Da utilização da botânica, no paisagismo, enfim. E sobre as mudanças climáticas, a gente achou uma quantidade maior de produções que poderiam ser usadas, das quais eu destaquei essas 3 produções, né? Que é a Conspiração Consumista, que vem falando da nossa relação com o ambiente, Somos Guardiões, que vem falando das lutas dos povos tradicionais, e essa terceira obra aí, que vem falando da luta das gerações mais recentes com relação às lutas contra as mudanças climáticas ou contra as políticas públicas que venham dificultar o engajamento da luta contra... acabo me tornando sendo redundante falando isso, mas da luta contra as mudanças climáticas. Então, como resultado preliminares, né, uma discussão prévia, né, quando se trata de um texto fílmico, é necessário que o analista, que o analisador, o pesquisador, ele se desloque de um lugar ocupado pelo telespectador para ocupar o lugar de pesquisador, né? E encontrar essas conexões que os filmes fazem com as temáticas que a gente tem em sala de aula ou com as temáticas que a gente tem na literatura. Como o Verne ele vem dizendo, ele explica em seu trabalho, que a intertextualidade ela fala sobre essa forma, né, de interpretação de um texto, e no caso do texto fílmico, nesse quesito, à luz de outro texto, né, à luz de outro aporte teórico. Como considerações finais, nós temos que os resultados preliminares da dissertação até o momento são resultados promissores, né? Fica evidente que existe um número limitado dessas produções audiovisuais com essa abordagem temática, né? Com esse recorte temático que a gente identificou, que a gente queria para essa pesquisa. Eu trago aqui um pouco das minhas produções até o momento, né? Aulas ministradas sobre o uso de audiovisual, sobre metodologias que se utilizam de audiovisual na sala de aula, como essa primeira e essa segunda aula na disciplina de Fundamentos Teóricos para o ensino de biologia lá na Unirio, uma turma de ciência biológica, tanto no ano passado quanto nesse ano. Produções de manuscritos a partir de disciplinas, teve a disciplina da Conceição, que a gente produziu, um livro paradidático, e esse processo ainda está em um momento de construção. Artigo também da disciplina de promoção da saúde, que também ainda precisa finalizar, né? Tá num momento de construção geral, né? Juntou todos os grupos e agora falta montar. E o artigo que já está para ser publicado com o nosso grupo de amigos, que foi um artigo produzido na disciplina do Marcelo Diniz sobre a Caatinga nos versos de Baião, né? A gente usou a tematização, que é a metodologia dessa pesquisa, nesse artigo, e uma produção também com a Rosane, que a gente já está bem encaminhada, só falta agora as últimas correções para submeter, que é sobre a tematização também. A gente usou a tematização para analisar uma produção. Nesse caso, foi uma produção literária. E falando ali também à luz das mudanças climáticas, uma proposta mais para literatura infantil, né? Promoção de diálogos sobre meio ambiente. Com relação às minhas disciplinas, eu já cumpri 25 créditos dos 28 com disciplinas que a gente tem que cumprir.
sendo que ainda falta o crédito de centro de estudos, que agora eu não me recordo muito bem quantos créditos são, mas já tá, o relatório já está pronto, só falta enviar também. Então, provavelmente, os créditos de disciplina a gente já consegue sanar esse período. O cronograma atualizado, então, o momento de mapeamento foi o que a gente fez no objetivo 1 até o momento, e agora a gente já entra no objetivo 2, que é escolher as obras ou a obra que a gente vai analisar e propor, né, uma tematização e propor uma análise. Já estou no momento da redação da dissertação, né, já comecei nesse processo do seminário, a gente tem uma parte ali da fundamentação teórica, daquela parte inicial já sendo feita, e agora é partir para o momento de redação final da dissertação e da defesa, que são os próximos passos dessa pesquisa. Aqui eu trago algumas referências utilizadas durante essa apresentação e durante a parte escrita, e meu muito obrigado.